voltar lá no ano de 1777, o ano em que portugueses e espanhóis assinam o Tratado de Paz, o Tratado de Santo Ildefonso, aquele tratado que divide os territórios do Rio Grande do Sul e os territórios do Uruguai. Naquela época existia muita briga entre os portugueses e os espanhóis, porque era tudo terra indígena, e eles brigavam entre eles para saber quem tomaria posse desses territórios. Quando assinaram um tratado, ficou decidido que quem ficaria dono dessas terras seriam os portugueses. Os espanhóis, que estavam aqui em grande maioria, vão embora lá para a colônia de Sacramento e abandonam aqui o gado que eles criavam, o qual se aproveitavam como couro e alguns pedaços de carne para alimentação. Na mesma data, 1777, no Ceará, tinha a chateada de Pinto Martins, só que lá teve uma seca super forte que inviabilizou toda a produção de charque dele. Em 1778, ele sai à procura de um lugar, chegando até a Praia de Cassino e instalando a primeira chateada ali. Só que não dá certo por causa do vento forte da calaria bem fininha. Ele levantava o vento, a calaria levantava junto e impregnava na carne, inviabilizando toda a produção de charque dele. Em 1780, sai ele novamente à procura de um outro lugar, chegando a essa região considerando para ele a ideal, porque não tinha o vento forte, não tinha areia fina, mas tinha todo um arroio que ele pudesse escoar toda essa produção. Ainda não era a cidade de Pelotas, assim, província de São Francisco, a cidade de Rio Grande. A gente costuma dizer tudo que dá certo é copiado. Junto com ele veio cerca de 40 charqueadores. Instalaram as 40 charqueadas às margens do arroio Pelotas. A gente quer destacar que não construiu essa casa, Antônio José Gonçalves Chaves, com 29 anos de idade. Quando construiu essa casa no ano de 1807, só conta em 1810, até a sede da charqueada São João. Desse lado, toda a parte do serviço da casa, os fundos da casa. Os varais de chefes são da beira da calçada, iam até aquela chaminé lá embaixo, onde eles derretiam sebo para fazer sabão e velas para casa. Então, onde estavam os galpões com os tanques de sal, toda a parte de matança era feita lá. O arroio Pelotas por quê? Porque naquela época os indígenas dessa região usavam uma embarcação feita de corticeira, aquela árvore do meio ali, ó, tá caindo lá para o arroio, é a corticeira. As que eles fazem a rolha de vinho, em banho, é a corticeira. E aí eles usavam aquela árvore revestida de couro para fazer a pelota, bola em espanhol. Então o arroio era conhecido como Rio das Pelotas, onde deram o nome do arroio Pelotas, e em 1835, província de São Francisco de Paula, se torna a cidade de Pelotas. Em livros consta que esse arroio, no Alto do Charque, no ano de 1865, ele foi considerado um rio de sangue, um rio vermelho. Por quê? Porque as 40 charqueadas juntas abateram cerca de 1 milhão de cabeças de gado. Não tinha para onde jogar esse sangue, nem essas vísceras, jogavam tudo pro arroio. Tanto que o nosso centro histórico, ali a Praça Coronel Pedro Osório, é afastado das charqueadas, por quê? Por causa do mau cheiro e da mosca que tinha aqui naquela época. As charqueadas não funcionavam o ano todo. Funcionavam somente no período de novembro a maio, tempo de sol forte e do gado gordo. Depois desse período, a charqueada fechava as portas, os donos das charqueadas iam seus palacetes no centro, e os escravos não iam parar. Os escravos iam para as olarias fazer os tijolos e as telhas. Com a vinda da minissérie, com a vinda da minissérie, né, em 2002, eles vieram gravar a minissérie aqui, fizeram uma transformação na casa. Tiraram a tinta das aberturas, a cor original da casa e as paredes brancas, com as aberturas no azul colonial, um azul forte que lá atrás, ó, da chaminé para lá, que a gente está voltando a pintar, ele fica um azul mais fraco, agora a gente fica um forte. Aquele é o azul colonial, era o azul das portas e das janelas, e a parede era branca. Com a vinda da minissérie, tiraram a tinta, deram um tom envelhecido na casa, nas paredes, porque tinta era uma coisa super cara, né? Nos lugares onde se movimentavam muito dinheiro. E o branco da parede, porque o branco prejudicava a filmagem. Batia o sol na parede branca e o branco da parede refletia na pessoa. Estourava a luz, na luz, né? E aí deram o tom envelhecido também, porque jamais uma casa em tempos de guerra teria as paredes branquinhas. Você não vai ser isso? Sim. Só um pouquinho. Quer que eu vá lá? Vou lá. Vale? Botaram... A iluminação naquela época não tinha, né? Então era velas, na rua, as tochas, aqueles objetos nas paredes ali, que iluminavam a parte externa. Aí a minissérie botou também. Mas na charqueada tinha também, só botaram algumas a mais. Os muros de pedra são essas taipas, isso é típico das estâncias. Como eles montaram a estância da Barra aqui, eles tiveram que montar como era lá, tiveram que montar aqui. Essas taipas, né, eles criavam o gado. O gado era criado solto e ele era muito chucro. Então,
não chegarem perto das dependências da casa, tinha essas barreiras de pedra, na verdade ela é bem mais alta, né, para o gado não pular e para dar uma proteção para casa. Essas são as taipas colocadas pela minissérie. Podem chegar mais perto. Desculpe a introdução. E aí montaram para eles a frente da casa aqui, que é a frente onde a gente vai sair depois, a frente da casa. Porque para eles era o melhor ângulo, né? Pega as duas fachadas da casa. Voltando um pouco a minissérie agora. Quando chegava Bento com os lanceiros, né? Chegavam a cavalo ali para não estar a corrente. As mulheres vinham correndo lá de dentro da casa, apareciam no portão, tem gente para entrar, tocavam o sino avisando que estavam chegando os donos da casa, o Bento, os lanceiros. Em cima da segunda porta, lá onde está a escada, a data de 1810, o número de identificação da casa. Por que o 1810? Porque a identificação da casa naquela época eram os números, as datas em que as casas ficavam prontas. No caso, essa esfaqueada ficou pronta em 1810, o número de identificação 1810. Por que não para frente da casa? Porque naquela época não tinha estrada. Como vinham os visitantes? Nas embarcações, nos viagens, pelo arroio ou nas carruagens. Para poder identificar a chapeada de qual chapeador era através da data lá em cima da porta. Não estou tirando.